dia. Vocês são de Marília? Legal, né? Estou conhecendo a primeira vez? Sim! Professores? Meu nome é André. Sou você lembra, André? Eu sou filho do banco. A gente trabalha com a cultura brasileira. Prestando atenção, turminha. A gente trabalha com a cultura brasileira. Trabalha sobre o povo negro, né? Informações sobre o povo negro, algumas atividades de cultura negra, como a dança afro, rock. A gente trabalha também artes visuais, voltada para a questão de espírito da beleza negra. Então a gente faz algumas atividades aqui no banco. E hoje é um dia bacana aqui também, que está tendo um projeto, né? Um projeto aqui no museu. Hashtag Show Preconceito, um projeto muito bacana, e a gente vai falar um pouquinho de preconceito racial, né? Preconceito racial, queria avisar também as professores que a gente tinha preparado, e também tinha preparado até o material para adulto, né? Jovem adulto, e aí eu dei uma mudada aqui, né? Devido à faixa etária, e aí vou colocar alguns vídeos temáticos também e tal, e a gente vai ter papo, tá? Eu vou dar algumas informações sobre preconceito racial. Alguém já viu, ou já sentiu, ou já sofreu uma discriminação, preconceito assim, por causa da cor da pele? Isso já? Você também? Você quer falar? Não? Você quer falar disso não? Ela queria brincar com uma menina e aí a menina estava dando essa cara dele e não queria brincar com ela. Não, a menina não falou nada, mas não quis brincar com ela. O fato dela ser negra. Infelizmente, né? Tem muitos casos assim, né? Para a gente começar a entender por que as pessoas fazem isso, né? Por que tem essa discriminação? Se a pessoa é igual a gente, né? Nós somos iguais, né? Por quê? Pode falar. A sua irmã? Você entendeu? Ela sofreu também por causa da pele, por a pele? A cor dos olhos dela. Mas uma forma de preconceito, né? Tem várias formas de preconceito. E o preconceito racial, no caso da cor da pele, é um negócio histórico, né? A gente tem que voltar um pouquinho aí alguns anos, porque vocês sabem que aqui no país, infelizmente, teve a escravidão. Vocês sabem, a escravidão na TV, em algumas novelas, né? E esse período de escravidão aqui no país durou muito tempo, quase 400 anos. Imagina, quase 400 anos de pessoas negras, assim como eu, como muitos, escravos. A gente não tinha direitos, a gente foi um povo que foi sequestrado na sua terra, né? Na África, principalmente na Angola, sim, e trazido para o Brasil para trabalhar no trabalho escravo. Imagina, gerações e gerações, nascia escravo e continuava sendo escravo quase 400 anos. Exatamente, havia uma novela que bebês negros em algumas fazendas já não serviam, não iam conseguir trabalhar, então eles eliminavam, né, bebês negros, né? Infelizmente. Então, sempre que a minha história, a gente tem um trabalho, foi feito um trabalho de escravidão, e aí teve um tempo, chegou uma época que a Inglaterra, o país Inglaterra, estava fazendo um acordo com os países, né? 1822, um acordo para o país abolir essa escravidão, né? Parar com isso, né? Então, assim, vender pessoas, sequestrar pessoas e vender essa pessoa como fosse um produto, né? Chicotear essa pessoa para trabalhar mais de 16 horas por dia numa roça. Então, a Inglaterra tentou fazer esse acordo e o Brasil aceitou esse acordo.
muito simples e 22. Só que já ouviu falar assim, aquele termo, para inglês ver? Então acho que veio daí, porque o Brasil assinou, ó, aqui a gente não vai ter mais, não, a gente não vai escravizar mais os negros, a gente vai parar com isso. E eles assinou, mas na verdade não aconteceu isso, vai acontecer em 1888 com a princesa Isabel. Olha o período, né? E é muito tempo, né? Então eles não cumpriram esse acordo aí, que era mundial, sabe? Não cumpriram aqui no Brasil. Mas um pouco antes, eu voltei aqui, ó. Um pouco antes, em 1871, pouco antes da princesa abolir, teve um acordo assim, ó, uma lei chamada ventre livre. O que era o ventre livre? Era mais ou menos o que você estava falando. Todo bebê negro que nascesse nesse período, ele já era livre. Ele só estava na lei. Né? Nasceu nesse período, 1871, já estava livre, não era mais escravo. Mas, infelizmente, não aconteceu isso também aqui no país. Eles trabalhavam como escravo até os 22 anos. Aí, os senhores dos escravos, infelizmente tinha dono, os senhores dos escravos tentavam fazer um acordo assim, ó, eu vou dar abolição para esse escravo, mas eu quero indenização para mim. Então os senhores queriam indenização ainda, dinheiro, para poder deixar esse escravo, isso já com 22 anos. Quando acontecia de dar indenização, aí eles libertavam esse escravo, senão também não libertavam. Então, infelizmente, só em 1878 mesmo que teve realmente a abolição dele, não podia mais ser escravo. Né? E depois daí, pergunta para mim, o que aconteceu depois? Bom, o país não pode ter mais escravos, não podia buscar mais escravos. Né? Esses senhores escravos, eles eles dependiam desse trabalho. Infelizmente, eles dependiam desse trabalho para poder. Quem ia cuidar das coisas deles? Né? Então eles queriam indenização. Foi por isso então que. Deixa eu ver se eu tenho aqui, tá vendo? Nesse período depois, né, teve a proclamação da República, né? E esses senhores escravos aproveitou e já expulsou a família real do país. Mas depois de tudo isso, essa história, toda essa história do país, tudo o que tem a ver hoje, a gente tem que saber essa história para poder entender. E foi daí que teve essa construção de exclusão, né? Foi daí que a gente começou a ser excluído, sabe por quê? A princesa Isabel, vocês viram a novela já, né? Vocês assistiram lá, que ela teve uma novela agora, foi na Record. Escrava Mão. Mostra ali a libertação. Você viu eles comemorando, agora a gente é livre, e ali comemora. Só que a partir dali, o que aconteceu com os negros? Você não pode tentar responder ali. O que aconteceu? Acabou a escravidão, não pode, está tudo livre. O que aconteceu? Exatamente, ela acertou. Sem lugar para ficar. Porque imagina, você ficou aqui 400 anos, trabalhou por quase 400 anos. Ninguém levou de volta para a África. Não tinha como levar, porque eram muitos negros. Né? E aí, como ia fazer? Eles ficaram sem ter onde ir. Foi aí que começou essa coisa de exclusão dos negros, sabe? E os negros ficavam excluídos e marginalizados, porque não tinha terra. Não tinha onde ir, não tinha como voltar para a África, não podia trabalhar, não tinha onde ficar, não tinha assistência. O que aconteceu? Os negros começaram, por isso que surgiu sem terra, as primeiras favelas, né? Os negros ficou sem lugar para ficar. Né? Não teve um plano para isso, né? Para a gente poder entender como os negros sofreram lá, né? Depois começou outro sofrimento de poder se incluir na sociedade, né? Que trabalho grande, né? Muitos anos de trabalho, e ainda hoje a gente vê essa situação que você falou. Qual é seu nome? Seu nome? Tainá. Depois de toda essa história, a gente sente que a gente não é aceito, as pessoas negras, no olhar, como você disse. A gente vê um olhar, um preconceito. Tem gente que não gosta de sentar do lado de pessoas negras. Por quê? Por quê?
banheiro, cortou o dedo. Porque ela é negra. Tem muito isso, gente. Dentro da escola, principalmente, não pode ter, não precisa ter. Né? A amiguinha não quis sentar com a outra para fazer um trabalho porque ela era negra. Né? O preconceito. Né? Mas por que a gente tem esse preconceito? Porque a gente não conhece a história dos negros. A gente não conhece a história do povo negro. Então tem muita gente que, por não conhecer, ela ouviu falar muito mal das coisas negras. Como eu estava falando, ela ouviu falar muito mal do povo negro, tudo sobre negro ela ouviu falar mal, então ela passa a ter preconceito também, né? Então, como eu estava falando no nosso dicionário, a palavra negro, você pega a palavra negro e lê, depois acho que eu vou pedir uma professora mostrar isso para vocês. A palavra negro, depois vocês vão falar com a branca, né? A palavra branca no dicionário está direcionada a coisas belas, nuvem, de bom, né? Paz. Bom assim, né? Aí você vê a palavra negro, indivíduo perigoso, indivíduo ruim, coisas ruins, nuvem negra, coisas negativas. Uma palavra. Até no nosso próprio dicionário já está sendo preconceituoso. Né? Quando ele cita lá que indivíduo. Né? Essa pessoa, você não sabe já sabendo, viu? Que a pessoa negra, ele foi escravizado, foi trazido escravizado da África, vindo para o Brasil, trabalhado como escravo, né? ficado marginalizado, sem ter onde ir depois da escravidão, e ainda tem que sofrer e enfrentar o racismo, né, das pessoas. Mas essas pessoas que racistas, não sabem essa história que a gente está conversando aqui. Agora vocês sabem, então vocês vão ter que multiplicar. Né? E eu vou passar para vocês aqui um vídeo que mostra como o negro era, o povo negro, antes de ter escravidão no Brasil, antes de existir o Brasil, bem antes, lá no Egito, no Antigo Egito. Né? Ali, muitos não sabem, mas os negros eram um povo que governou o mundo. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam? Quem viu aquele filme Os 10 Mandamentos? Era o filme. No cinema, né? Eu já vi na minha televisão. Na sua televisão, você viu? Na Record. Então, sabe aqueles personagens que estão ali? É que ali não está, mas todos aqueles personagens eram negros. Porque a região que eles moravam era a região que tinha negros. Muitos não falam, né? Mas o lugar onde eles moram era negro. Né? Você entendeu? Então muita gente não sabe. É isso que a gente tem que fazer. E muita gente não sabe, olha só, presta atenção. A gente não sabe que os faraós eram negros. Sabe as pirâmides? Vou mostrar o vídeo aqui. As pirâmides, o povo negro governou o mundo por 3.000 anos. 3.000 anos. É muito tempo. E ali, sabe aquelas pirâmides? Como é que fez aquelas pirâmides lá, tio? O tamanho daquelas estruturas, né? Foi ali, com esses negros, que nasceu os primeiros arquitetos. Ali inventou o papel. Porque ele tinha um papiro, né? A escrita. As primeiras escritas foram ali. Mas ninguém fala e ninguém vai divulgar que foi negro que inventou o papel, que foi negro os primeiros médicos, os primeiros arquitetos. Se isso é divulgado, nós, negros, negras, a gente começa a ter uma autoestima, né? A gente não fica com referência de, a nossa referência é o negro escravo. Não, a nossa referência é o negro do Antigo Egito, que inventou o papel, que começou a ler as escritas. É ali que a gente tem que ter referência também, né? Para a gente poder entender hoje. E essas informações todas a gente tem que passar, porque aí a pessoa que não sabe, porque a pessoa só tem preconceito porque ela não sabe, não tem conhecimento daquilo. Então, cabe a nós, não é só a luta dos negros, tá? De todos nós. Branco, japonês, amarelo, vai ser uma azul, vermelho, índio, todas as cores, cabe
história dos negros, né? Para você poder discriminar, e aí as pessoas vão começar a entender um pouquinho, tá bom? Então, eu vou passar o vídeo para vocês. Então, vamos só combinar aqui. Agora vocês entendem um pouquinho da história dos negros e que preconceito que você está por fora, show preconceito da pessoa negra, né? Porque a pessoa negra o ancestral dela, o tataravó ajudou a construir um país e a gente não deve ter preconceito e também ajudar a combater, tá? Ajudar a combater, não fiquem quietos. Quando vê uma situação, tenta conversar, fala com o professor, fala com o diretor, fala com os pais. Mãe, eu vi uma situação que eu achei muito errado, discriminou a pessoa por causa da cor. Sabe por quê? Porque a gente não sabe da nossa história. Eu, quando eu tinha essa idade de vocês, eu ficava me perguntando por quê. Ligo a televisão, só tem pessoas brancas. Aonde eu vou no médico, não tem médico negro. Eu vou para um advogado, eu nunca vi um advogado negro. Eu olho tudo ao meu redor, é branco. Eu vou na igreja, vejo os anjos eram brancos. Na imagem desenhada. Então, ninguém passou por mim, eu perguntava e ninguém respondia. Né? Perguntava para a mãe, perguntava para a professora e ninguém sabia me responder. Por isso que eu comecei a ir atrás, depois de muito tempo. Eu comecei a ir atrás dessas informações. E acaba que vocês agora vão passar essas informações, beleza?